Bom, pessoal, agora na segunda parte da nossa aula, nós vamos falar de uma novidade que surgiu aqui no Brasil em novembro de 2017. Em novembro de 2017, nós tivemos uma grande reforma trabalhista. Essa reforma ela mexeu em mais de 100 artigos da CLT. E ela mexeu especificamente aqui no artigo 73, incluiu aqui algumas noções fundamentais que nós precisamos ver. Então vamos ver aqui primeiro. O trabalho noturno, ele tem um adicional. Está no artigo 73, que eu quero que vocês destaquem comigo. O trabalho noturno, ele tem uma exceção, que eu quero que vocês vejam aí, que é o seguinte, é o chamado revezamento semanal ou quinzenal. Então imagine uma empresa muito grande, que tem que trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Aquela empresa, uma semana uma galera trabalha de noite, outra semana outra, esse revezamento não entra. Agora, quem trabalha constantemente à noite, nós chamamos de trabalho noturno, está no artigo 73 da CLT. O trabalho noturno ele deve ser remunerado superior ao trabalho diurno. E qual é esse adicional? É o adicional noturno. O adicional noturno ele tem um acréscimo de 20%. Então, a hora diurna, eu pego o valor da hora diurna e acrescento 20%. Uma coisa muito importante aqui é o rural. O rural, o adicional dele é de 25%. Então, trabalhador urbano, acréscimo, 20%. Trabalhador rural, acréscimo, 25%. O parágrafo 2º do artigo 73 da CLT, ele delimita para a gente o que a gente considera trabalho noturno. Então, para o empregado urbano, o trabalho noturno é aquele executado das 22 horas às 5 do dia seguinte. Ok, pessoal? Então, o trabalho noturno para o empregado urbano é das 22 às 5. E o trabalhador rural? O trabalhador rural nós temos duas espécies. Nós temos aquele que trabalha na pecuária, então vai ser das 20 horas às 4 horas, e o que trabalha na agricultura, que é das 21 às 5. Ok? Ainda continuando no artigo 73, nós temos o parágrafo 5º. O parágrafo 5º ele fala das prorrogações do trabalho noturno. Então, pode ocorrer a prorrogação? Sim, imagina que eu estou trabalhando das 10 às 5, trabalho noturno. E quando chega às 5, eu tenho que fazer 2 horas extra. Então, houve uma prorrogação. Se houve uma prorrogação, eu vou receber o adicional de horas extras nessas 2 horas. Tudo bem? Mas além do adicional de horas extras, eu vou receber o adicional noturno. O adicional noturno, ainda continuando então, toda vez que a gente fala do adicional noturno, é muito importante a gente entender que ele integra a base de cálculo das horas extras. Portanto, ele tem natureza salarial, diferente de quando nós vimos ali atrás de outros adicionais que não têm natureza salarial. Então, ele vai repercutir de maneira direta nos cálculos trabalhistas. Outra grande novidade que nós vamos falar aqui a respeito da reforma trabalhista é o chamado teletrabalho. O teletrabalho ele foi incluído lá no artigo 75 da CLT e abriu-se lá o artigo 75B. O primeiro, o artigo 75B, é uma definição legal de teletrabalho. O que é teletrabalho? Aí o legislador colocou: considera-se teletrabalho a prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador. Então, ao invés de ir até a empresa e trabalhar na empresa, eu trabalho fora da empresa. Só que é muito importante, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, para que não haja uma confusão, que é aquele que é o trabalho externo, tá certo? Então, o teletrabalho, ele tem as especificidades dele aqui. Parágrafo 1. O comparecimento às dependências do empregador, então eu sou um teletrabalhador, mas aí eu sou convocado a apresentar-me na empresa. Posso me apresentar na empresa? Sim. E veja bem, isso não descaracteriza o regime de teletrabalho. Então, o meu contrato de trabalho é de teletrabalhador. Por isso que eu pus aqui para vocês, ó. O que caracteriza o teletrabalho é a prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador. O comparecimento à empresa não descaracteriza o regime de teletrabalho. O artigo 75C da CLT ainda fala que a prestação de serviço da modalidade de teletrabalho ela deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho.
Isso é muito importante que vocês entendam. Então, o empregado teletrabalhador deve constar no contrato dele. Agora, o parágrafo 2º e o parágrafo 1º aqui, eles falam da alteração. Posso alterar o regime? Sim. No parágrafo 1º, a gente vai ver que a alteração entre o regime presencial. Então, eu sou empregado de uma determinada empresa alfa, estou lá com o meu contrato de trabalho registrado devidamente. A empresa quer me alterar para o teletrabalho. Pode? Sim. Quais são os requisitos? O mútuo acordo. Então, eu tenho que entrar em acordo com a empresa para que isso ocorra. E o aditivo contratual tem que estar registrado no meu contrato. Agora veja que no parágrafo 2º nós temos uma segunda hipótese. Imagine que eu sou teletrabalhador da empresa alfa e a empresa resolve que vai me transferir para o trabalho presencial. Pode isso? Pode. Quais são os requisitos? Primeiro, determinação do empregador. Isso aqui é o que nós trabalhamos e eu quero que vocês vejam, muitas questões de simulado falam isso, do jus variandi. O jus variandi é o direito do empregador exercer a variação sobre a empresa, tá certo? Só que aí tem que me garantir um prazo de transição mínima de 15 dias e tem que ter um aditivo contratual. Então, se eu sou um teletrabalhador, posso ser transferido para o trabalho presencial? Sim. Quais os requisitos? São 3. Determinação do empregador, jus variandi, prazo de transição mínima de 15 dias e aditivo contratual. No artigo 75D da CLT, nós ainda falando do teletrabalho, nós temos que prestar muita atenção no seguinte: para que ocorra o teletrabalho, é necessário que ocorra a aquisição de instrumentos de trabalho, não é? Aí fala aqui a respeito da responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos ou da infraestrutura necessária e adequada prestação do trabalho remoto, bem como o reembolso de despesas arcadas pelo empregado. Elas serão previstas em contrato escrito. Então, na aquisição, na manutenção e no fornecimento dos equipamentos, não pode haver contrato oral, é contrato escrito. E o parágrafo único, ele fala que essas utilidades, elas não integram a remuneração do empregado. Então, imagina que a empresa alfa me contrata como teletrabalhador, me fornece um notebook, um celular, e aí quer descontar na minha remuneração. Isso não pode, é ilegal, ok? Bom, o artigo 75E, ainda falando do teletrabalhador, ele traz aqui um dever do empregador. Então veja ali, ó, o empregador deverá. Qual que é o dever do empregador aqui? É um dever de ergonomia. O empregador ele deve instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva, grifem isso, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. Então, o teletrabalhador ele tem que ser orientado pelo empregador, porque se ele desenvolver alguma doença relacionada à ergonomia, a maneira que ele se senta, como digita, quanto tempo fica, ou ocorrer um acidente de trabalho, né? Isso naturalmente vai ser obrigação do empregador evitar. E aí o parágrafo único ele fala que o empregado também tem um dever. Qual que é o dever do empregado? O dever do empregado é assinar o chamado termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Então aqui o legislador ele trouxe uma obrigação ao empregador, orientar de maneira expressa e ostensiva o empregado, e trouxe uma obrigação para o empregado também, que é que ele assine o termo de responsabilidade. Pessoal, então aqui a gente termina a nossa aula. Eu gostaria que vocês continuassem estudando com bastante atenção, com muito cuidado, tá certo? Façam as nossas atividades, os nossos trabalhos, revisem, estudem bastante. Ok, pessoal? Então, um abraço, estudem bastante, até a próxima, fiquem com Deus.